Meu nome é Juliana, sou casada, com Aloísio, sou serva, membro da comunidade católica Reviver e tenho, a graça de estar nesse programa Um Olhar Sobre Mim, trabalhando mais para o público feminino, para a mulher. Eu quero iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Perdas e luto. Quando eu estava refletindo, pensando aqui cá com meus botões, nós já nascemos, de certa forma, perdendo, né? É estranho dizer assim, mas quando a gente está sendo gerado lá na barriguinha de nossa mamãe, no ventre. Seja bem-vinda, Monique, querida. Quando nós estamos sendo gerada lá, estamos num lugar lá bem quentinho, protegido, na barriga da nossa mamãe, querida. Estamos ali protegidas, quentinho no quentinho, a mamãe come, a gente é alimentada, estamos protegidos. Mas aí num dado momento a gente tá tudo formadinho, bonitinho, é hora de nascer, né? Então a gente tem que sair do conforto, da barriga da mamãe. Isso é uma perda, né? Nós perdemos aquele espaço, aquele lugar de conforto, né? Temos que vir para o mundo. E a mamãe também perde, né? Porque a mamãe, então, tira ali de dentro dela o filho e a filha, o bebezinho, e tem que lidar também com essa nova realidade de ter que cuidar do filho, já não mais dentro, da sua barriga. E pensando dessa forma, seja bem-vinda, Michele. Pensando dessa forma, eu pensei comigo, meu Deus, nós estamos aí já, com mais de um ano, vivendo uma pandemia que trouxe, muito sofrimento, mas trouxe também muitos aprendizados. E eu comecei a pensar na perda, e aqui eu tomo a liberdade de ampliar um pouquinho, porque nós teríamos assunto suficiente para conversar e falar sobre a questão das perdas dos nossos, daqueles a quem amamos, de amigo, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de pessoas próximas que partiram há muito tempo ou dentro desse contexto, de pandemia. Mas eu queria ampliar um pouquinho aí, porque a todo instante a gente vive lidando com as perdas. E nesse período de pandemia, por exemplo, o que ocorreu muito, além de tantas e tantas mortes, tantas pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam relacionamentos de amizade que eram pessoas tão próximas e que resolveram, diante da realidade, diante do isolamento, do distanciamento social, acabou que foi se perdendo, quebrando os vínculos. Teve também quem não deu conta, de dar continuidade ali a um casamento, famílias que foram como que eu posso dizer, afetadas mesmo por essa nova realidade e não conseguiram dar conta. Teve rompimento, de relacionamento, casamentos, separação. Tudo isso eu falo diante do que nós experimentamos e do que nós acompanhamos, até mesmo nos nossos atendimentos de oração. Como eu disse, eu sou missionária, da comunidade Reviver, meu esposo também, e quem está nos acompanhando aí que é da comunidade sabe quantas pessoas nos procuraram em oração dentro dessa realidade de muitas perdas,
talvez receberam um diagnóstico, por exemplo, de uma doença incurável em plena pandemia, né? Eu lembro que eu recebi um pedido de oração certa vez de uma moça pedindo para mim que rezasse por ela porque ela estava no auge no ápice da pandemia, né? Da realidade aqui no Brasil só, né, piorando, e ela então recebeu um diagnóstico de câncer. E aí ela falou: a pandemia já não está fácil, ainda tem que tratar de um câncer, né? Nesse período de pandemia, para ela tava muito difícil, né? E meu Deus, né? Não tem como eu trazer aqui algo fora do que é a minha vida, do que eu vivo, a minha experiência de fé, né? Eu sou católica, eu creio, né, em Jesus Cristo, eu professo essa pessoa cristã e creio, né, que nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos e o nosso, como que eu posso dizer, o nosso caminho, né, o nosso fim é o céu, com a graça de Deus, pelo menos é o que anseiamos. E trazer essa reflexão aqui não como um peso ou uma reflexão apenas aleatória ou que sai fora, né, do que eu posso dar aqui, do que eu posso doar, né? Nós podemos até depois trazer talvez uma psicóloga para nos ajudar, né, em outras áreas, um padre também seria muito bacana, mas hoje eu vou trazer um pouco disso do que a Juliana vive, e eu tenho a certeza que muitos de vocês que estão aí também vivem. Nós precisamos entender que estamos vivendo numa sociedade, gente, aqui eu quero falar, né, um pouco, na verdade, sobre a questão dos nossos sentidos. Nós temos vivido uma sociedade que nós estamos sendo alimentadas de uma maneira assim muito, talvez até sem perceber, de uma maneira muito sutilmente, que a felicidade, o sentido da vida está no ter, no adquirir, no alcançar, no ganhar, no possuir. É como se nós estivéssemos diante de uma vida ali onde nós estamos dispostos a ter, a receber, a conquistar, a ter ganhos, né? A ganhar. É como se nós não pudéssemos perder. É real, a gente tem dificuldade, sim. É difícil perder. Mas eu retomo aqui a fé, né? Quando nós temos fé, quando nós compreendemos e damos sentidos, quando a perda bate na nossa porta, quando a gente dá um sentido a essa perda e cava ali, o que é? O porquê dessa perda? O para quê, né, dessa perda? As coisas começam a clarear um pouco. Mas diante desse bombardeio, se assim posso dizer, das mídias, da sociedade, que vem sobre os nossos sentidos, vem uma imersão de estímulos. É como se viesse um tsunami. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma parada para ver aqui. A Monique está falando aqui, né, que no dia de hoje faz 2 anos que eu entreguei a minha mãezinha para Deus e hoje passei o dia com tanta graça por saber dessa certeza que estamos só de passagem aqui. Não, Monique, que bênção hoje poder então estar com você aqui nessa live, né? Eu conheci um pouco da história da Monique. A Monique cuidou da mãe, a mãe foi fiel ali, cuidou dela até o fim.
e a partida da mãe dela deixou claro, né, um espaço muito grande aí, mas essa fé centrada na pessoa de Jesus nos dá esse conforto e essa certeza do céu e de que estamos aqui de passagem. Mas então, retomando aqui a questão dos sentidos. Então, os nossos sentidos estão sendo como se um tsunami tivesse vindo na direção dos nossos sentidos, como uma imersão de estímulos visuais, sonoros, alimentícios, padrões físicos, enfim. Eu corro um grande risco de me afastar da minha própria humanidade, que precisa passar por todas as situações próprias da vida de qualquer ser humano. Todas as estações eu preciso. Há um tempo para nascer, há um tempo para morrer, há um tempo para perder, há um tempo para ganhar, enfim. Eu preciso cuidar para que os meus sentidos não sejam treinados aí por essa imersão de estímulos da sociedade que vem, né, de encontro a mim, de encontro a você, e começa então a querer, né, nos colocar numa bolha onde, quando a perda, quando a situação que nós temos que viver de nós humanos, humanas, a gente não dá conta. Eu tenho lido um livro muito bacana, não sei se vocês conhecem, José Tolentino Garcias Pinto, se eu não me engano. O nome do livro é A Mística do Instante. E é interessante que nesse livro ele traz pra gente que Deus tem livre acesso a nossos sentidos. E com profundidade, ele trata, né, dos sentidos com profundidade, os sentidos como uma porta onde Deus tem livre acesso, livre passagem em nós. Então, se os nossos sentidos estiverem adoecidos e, como que eu posso dizer, corrompidos aí, né, por tudo isso que o mundo hoje tenta, os moldes do mundo, vamos dizer assim, é aonde nós podemos então não querer nem mesmo refletir na possibilidade da perda ou na possibilidade de ter que se dar. Não, eu preciso ganhar, eu preciso de ajuda, eu preciso que me ajudem, eu preciso que me consolem, eu preciso, E a gente começa a esquecer então, de trazer então para nós uma reflexão das perdas e refletir nessas 510 mil mortes, acima disso, né? Que eu tô falando, já tá mais que 510 mil mortes no Brasil pela Covid, mas também na perda de relacionamentos, na perda de emprego, na perda de um amigo, na perda de um sentido. Aqui, eu quero abrir aqui apenas uma brechinha, um parêntese aqui, não ia falar, mas eu tive uma experiência nessa pandemia de uma perda, por exemplo, de algo que eu pensava que era para sempre. Por exemplo, questão profissional, por exemplo, minha, né? Eu tinha uma responsabilidade X e então eu tive que pensar e refletir que era necessário abrir mão daquilo que para mim era muito caro, para que a Juliana então saísse
dessa bolha, aonde ela estava se sentindo presa, aprisionada, onde os sentidos já estavam todos feridos, né, todos corrompidos ali, e aí você já não consegue mais lidar com pequenas contrariedades, né, que vêm ao seu encontro, já te choca, já te dói. E tomar essa decisão de abrir mão de algo, de entregar algo, de falar assim, até que eu dei conta, até daqui adiante eu não dou mais, é um esforço muito grande e doloroso, muito doloroso, mas necessário. Então por isso eu gostaria que nós refletíssemos tanto nas nossas perdas, dos nossos amados e amadas que foram para junto de Deus. Eu tenho muitos testemunhos que eu poderia dar aqui, eu tive lives que eu fiz sobre cura dos traumas da morte, onde eu relato e falo das minhas perdas, mas ampliar isso, que nós vamos lidar com as perdas, seja de entes queridos, seja de perdas de emprego, seja de perdas de relacionamento, é a vida. Mas é o que eu vou fazer com isso, é que tem toda a diferença. Olha que interessante. Quando nós começamos a refletir sobre tudo isso, quando a gente não fugimos dessa reflexão, a gente entende, compreende que esse lugar da perda é um lugar de dor. É um lugar de dor, que dói. Mas esse lugar de dor, ele tem que ser respeitado, porque a dor, ela precisa de um espaço dentro de nós ali, porque a dor nos educa. Olha que legal, que interessante, ó. A dor, ela nos educa. Nós precisamos entender isso. Quando nós fugimos desse enfrentamento de viver, né, a dor, é aonde começa tudo a atrofiar, se assim posso dizer. Quando nós damos espaço, né, a essa dor que nos educa, nós saímos dessa posição de vítima e de refém e de não aceitação. Eu poderia, por exemplo, ficar agarrada no meu sonho que eu achei que era para sempre, né? Eu tenho essa responsabilidade profissional aqui, então eu não vou abrir mão dela, eu vou dar meu sangue até eu morrer e tal. Tá. Mas se fosse uma escolha livre, mas se isso já não estava mais cabendo dentro do coração da Juliana, a Juliana já não estava dando conta, as coisas começam a regredir, a Juliana começa então a adoecer. Então é preciso coragem para olhar assim, falar, não, peraí, qual vai ser o meu posicionamento diante da vida agora? Qual escolha eu vou fazer? Eu vou ter coragem de perder, de abrir mão de tudo? Aí vamos com uma pessoa que a gente ama muito, né? Diante ali da perda. Meu Deus, como eu vou viver sem essa pessoa? Como que eu vou lidar com essa situação? É doído, dói muito. Mas essa dor, justamente aí, ela nos educa. Ela realiza em nós ali uma obra, uma transformação. E aqui é importante falar, tudo que temos que viver na vida, que nos foi dada, que nos foi concedida, foi dada por Deus. Eu não tenho como viver a sua vida, não tem como você viver a minha vida, não. O plano de Deus para a nossa vida é pessoal. Deus ama e cuida de todos. Ele dá o amor a quem o ama e a quem também não o ama. Deus te ama
Independente se você está aceitando a sua realidade ou não, independente se você está buscando Ele ou não. Certa vez uma pessoa me disse assim: como pode uma pessoa tão boa, tão de fé, estar passando por tal sofrimento? Como pode uma pessoa diante de tamanha realidade, como será que Deus não está vendo essa pessoa? Enfim, e aí eu me lembrei dessa passagem bíblica de São Mateus, Evangelho de Jesus segundo São Mateus 5, Mateus capítulo 5, 45. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Deus ama pessoalmente a mim e a você, independente das nossas realidades. Ele não tem preferências. Ele ama, Ele cuida e Ele trabalha em cada situação e realidade que a gente vive. Debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para ganhar e há tempo para perder. Eu preciso compreender isso. Se eu negar isso, eu estou negando a minha humanidade, eu estou negando a vida que eu tenho aí para ser vivida. Compreender que nessa perda, né, nesse lugar aí onde dói, Deus está purificando aí os nossos sentidos. Então, nesse lugar aí de dor, de sofrimento, de perda, de rompimento, onde você sente que perdeu, que você está, né, como que eu posso dizer, vazio. Compreender que Deus está purificando os nossos sentidos de toda essa imersão de estímulos do mundo atual, que é o que eu disse lá no início, do ter, do poder, do apego, de possuir, né, de ter a ilusão de que nós temos controle e que nós temos como prender e controlar tudo, né? Não, isso aqui é meu, isso aqui não pode. Deus pode tocar nisso e naquilo, mas aqui não. Olhe bem, Deus, nesse espaço, justamente nesse espaço aí, Ele está construindo um espaço habitável dentro de nós, onde a sua vontade, somente a sua vontade vai estar, onde será só você e Deus, transformando a dor em amor. Então, peraí, vamos pensar aqui. Quando eu começo a lidar e refletir na perda, no sentido dela, né, aqui eu trago para nós que somos cristãos, e eu sinto a quem não é, a quem hoje não tem uma fé centrada na pessoa de Jesus, eu penso que deve ser muito difícil mesmo lidar com a perda, porque uma perda sem sentido, onde você não põe um significado, não ressignifica, não reinventa a sua vida através daquela perda ali, fica difícil, fica pesado. Então, quando eu começo a refletir ali, eu vou deixando então a minha fé centrada na pessoa de Jesus. Eu vou então dando a liberdade de Deus construir dentro de mim um terreno, um espaço habitável da vontade dele. Então eu vou dizer sim à vontade de Deus na minha vida, diante da perda, por mais dolorosa que seja, por mais difícil que seja. Deixa eu mudar aqui.
Mas aí talvez você está pensando assim, tá, mas aí beleza, como que eu vou lidar com tudo isso? Como lidar, como passar por isso? Hoje eu vou trazer para vocês e para mim também, né? Como eu disse, estou refletindo também com vocês. Como lidar com essa dor da perda para que Deus construa em mim um espaço habitável onde a sua vontade esteja, a vontade de Deus esteja no centro do nosso interior. Eu vou dar uma indicação de livro aqui, eu já dei antes, mas vou dar novamente. Me ajudou muito esse livro aqui, ó. Vencendo os traumas que nos prendem. Esse livro é da autora Adriana Potesky, que eu não sei se a pronúncia é essa não, mas ela é uma psicóloga que eu gosto muito. E nesse livro ela trata, né, num dos capítulos, a ideia de uma doutora Elizabeth, que é psiquiatra, e ela traz, né, uma teoria das 5 fases do luto. E aí é onde eu penso, né, que esse é um processo, um caminho muito interessante da gente trilhar para então dar essa abertura para Deus construir aí esse lugar habitável da vontade dele dentro do nosso interior. Ela fala que existe a fase, né, da negação, da raiva, da negociação, da depressão e a aceitação. A negação, né, quando a gente se depara ali com aquela determinada perda, no primeiro momento nós não acreditamos e nós negamos literalmente o acontecido, até inconsciente. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. Não é possível. Isso passa. Você pode até me dizer aí, se você já passou por algo desse tipo. Eu já passei. Não acredito. Não é possível que isso aconteceu comigo. Não. Porque tá doendo, né? Mais que normal que a gente sinta mesmo. Que a gente negue, que a gente não queira essa verdade que está ali diante dos nossos olhos, né? Da perda. E também a raiva, né? O segundo ponto aqui. A raiva, ela trata que é a frustração quando damos conta que de fato a perda aconteceu e não podemos fazer mais nada, onde a dor da tristeza se instala. E aí a gente começa então a querer um culpado, uma culpada. A gente sente raiva. A gente quer saber quem que foi o causador daquela perda. A gente não entende naquele momento ali o humano, que é próprio do humano mesmo, né? A nossa carne ali começa a tremer e a gente fala, não, peraí, não é possível. Eu perdi, mas quem que é o culpado disso? É o médico? Na questão do emprego, né? A empresa que foi injusta, ou então eu vou falar que na questão dos relacionamentos quebrados, é porque não, ele não me amava, ele não gostava de mim. Nós queremos então o culpado. E aí depois vem uma fase interessante que eu achei, que é a negociação. É onde a gente cria uma fantasia, que temos o controle da situação, fantasiamos literalmente que a morte não aconteceu, que houve apenas uma transformação. Geralmente buscamos, né, no sobrenatural, não damos conta por muito tempo, claro, né?
da questão, né, do emprego. Não, tá, depois eu vou voltar, eles vão me procurar. A gente cria uma fantasia, né? Eles vão me procurar. Ou então um relacionamento, né? Terminou o relacionamento, quebrou ali, foi difícil, foi muito difícil. Aí você começa então a falar, não, né? Tá tudo bem. Depois ele volta. As amizades, né? Que a gente às vezes constrói. E aí quando vem uma pandemia que mexe com tudo, aí a pessoa se distancia de você, você sente, e aí você percebe que aquele laço não era tão firme, não era tão forte. E aí você pensa assim, às vezes começa a fantasiar, né? Que é o fulano, não. A negociação. Só que essa fase, ela não pode durar muito tempo, sabe por quê? A doutora, né, relata que, aqui ó, não damos conta por muito tempo, pois foge da realidade e é cansativo ter que inventar uma solução para aliviar a dor o tempo todo. Então, o que vai adiantar eu ficar inventando solução? Eu tenho que enfrentar, né? Então a gente cansa, adoece, porque a gente quer inventar uma desculpa, uma solução de que não é bem assim. Isso não funciona também. E aí então vem a depressão, e aqui eu coloco junto a aceitação. Quando a realidade chega, você diante da dor da perda, você então aceita sabendo que a perda aconteceu de fato. Você se depara ali com a realidade. Eu perdi essa pessoa que eu tanto amava. Ela morreu. Ela não está mais comigo. Eu perdi o meu emprego. Eu perdi os meus bens materiais. Eu perdi o meu casamento, enfim. Você olha e fica diante ali, ó, de frente da perda. E quando nós começamos a aceitar e dar conta da perda, nós começamos a entrar então num processo de superação. Olha que interessante. Eu preciso aceitar, eu preciso compreender que eu sou humana e que eu preciso viver como humana. Preciso passar por todas essas fases. E aí então, olha bem, não tem como tratar algo em mim, tratar de uma dor em mim, se eu não aceito. Se eu não aceito. É uma etapa triste em comparação às demais, acima citado. Mas, se tratada, o embaraço se organiza e a vida retoma a sua normalidade. Ah, mas peraí, como que depressão então? Peraí, eu vou ter que passar... Não, talvez você não vai passar por todos esses pontos que foram aqui apresentados. Nem todo mundo vai passar, né? Depende muito da maneira como você vai lidar com a sua perda. Cada um, é como eu disse, cada uma da sua maneira, do seu jeitinho, né? Mas essa depressão é interessante porque ali você é o cair em si. É o cair em si que você precisa de ajuda. E que você realmente perdeu. E que você quer ser ajudada. Então, por isso que é então um passo para a superação. Para aprender a conviver com essa nova realidade da sua vida sem determinada situação que você tinha antes, como talvez o seu porto seguro.
Vivenciar as fases do luto é muito importante. Talvez passemos por alguma dessas, como eu disse, talvez não. Mas nós não podemos deixar de chorar, né? Alguns pontos que a doutora relata, né? Não podemos deixar de chorar, não podemos deixar de falar sobre a nossa dor, de buscar abraço, de fugir do isolamento, de fugir da verdade, de querer ser forte, ou de se vestir de uma roupagem de que o cristão não pode sofrer. O cristão não pode, aquele que tem fé não pode sofrer. Nós temos a esperança de que é morrendo que se vive, mas eu preciso reconhecer a minha miséria humana e lidar com essa fraqueza, que eu preciso de ajuda para compreender esse plano de Deus na minha vida. E agora eu quero pedir para você uma coisa. Eu convido você a pensar comigo. Talvez você vai lembrar de coisas lá atrás na sua vida. Mas vamos pensar também dentro desse contexto que nós estamos vivendo aí há mais de um ano. O que você perdeu? Quais são as perdas que você traz hoje para esse momento? Você está disposto a dar espaço para Deus servir dessa dor aí que você está sentindo, para purificar, para curar, para sarar a ferida que está aí, doendo, e que você não tem conseguido lidar? Você está disposto a isso? Porque é isso que Deus quer realizar em mim, realizar em você, realizar em nós. Tudo que nós estamos vivendo, gente, não pode ser em vão, não pode passar em vão. Toda mudança que bateu na sua porta nesse período agora, digo assim, todo contrário aos seus planos, todo inesperado que aconteceu, ele não pode ser em vão. Ele não pode ser em vão. Essa perda talvez ainda não passou nem mesmo pelo luto, né? Talvez você ainda nem se permitiu passar pelo luto. Digo no âmbito, né, geral que eu falei aqui, de vários aspectos de perdas. Mas é preciso que o aprendizado aconteça, que a transformação aconteça, porque Deus, Ele sabe tudo de nós e todo o plano dele para nós é perfeito. Então, se você está com dificuldade de talvez compreender tudo isso que nós estamos vivendo, comecemos então a partir dessa experiência, desse Deus amor, desse Deus que cuida, desse Deus que ama você pessoalmente, que conhece o tamanho da sua dor e o tamanho da sua perda. Eu jamais vou poder virar para você e falar assim, que a sua dor é pequena, que a sua perda é pequena. Não. Cada um sabe. Cada um sabe
do que você carrega aí dentro de você. E Deus conhece essa realidade aí dentro de você. Mas é preciso a gente dar um passo, nos abrir a essa graça, a esse amor, que nos devolve a esperança, que nos devolve a coragem de encarar as nossas perdas, de compreendê-las como um momento a qual nós estamos vivendo e que vai passar, mas que essa passagem seja suficiente para que Deus então construa dentro de mim, dentro de você, esse espaço habitável da presença dEle. Deixa Deus habitar aí dentro de todos os espaços do seu coração, de todas as perdas que você está com dificuldade de aceitar. Talvez você chora muito ainda, chora por pensar de não ter mais aquilo que você tinha como seu porto seguro, seus sonhos, talvez casamento, talvez um ente querido seu que já está junto de Deus e que dói aí no profundo do seu ser. Quero pedir agora que você possa então pensar nisso comigo. Como que está o seu coraçãozinho aí agora? Vai acolhendo esse amor profundo desse Deus que te ama. Ele pode sarar a sua dor. Ele pode curar, Ele pode transformar toda essa dor. Ele pode, em amor. E eu quero encerrar essa live pedindo que Deus venha tocar poderosamente agora a sua vida. Tocar agora a sua mente, o seu sistema nervoso, tocar agora o seu interior, tocar agora a sua alma, curando você agora de todo vazio, de todo medo de perder, desse sentimento de vazio, aonde você tenta sair dessa situação de dor e não consegue, mas é porque você tá com as suas próprias forças. Saia dessa posição de que depende de você. Não. Primeiramente, abandone-se em Deus. Coloque aí, a sua vida. Apresenta para Deus aí, olha, estava aqui, Senhor. Eu pensei que era meu. Eu pensei que esse sonho era meu. Eu pensei que essa pessoa que eu tanto amo era minha. Eu não queria perdê-la. Eu não queria perder. Mas eu perdi. E agora? Vem, Senhor. Vem ocupar esse lugar que é teu. Não tem nada mais que possa preencher a nossa alma. Só o amor do Pai do céu. E é esse amor agora que quer entrar na sua vida. Abra as portas do seu coração. Deixe o amor do Pai do céu entrar aí dentro e trazer luz para o seu interior, para a sua mente, para você entender os planos e os propósitos de Deus, o que Deus tem construído em cima de todo esse caos.
possamos estar vivendo, que você pode estar vivendo agora na sua casa, com você mesma. Vai entregando para Deus e pedindo a Ele que encha o seu coração de amor. Encha, Senhor, o meu coração de amor e de paz. Dá-me a graça de compreender os teus planos. Eu quero os teus planos na minha vida. Toca, Senhor Jesus, agora com o teu poder, curando agora. Eu não aguento mais. Está muito difícil. Talvez você não consegue ver perspectivas, você não consegue ver além. É como se tivesse uma parede ali diante de você e você não consegue enxergar além daquela parede. Mas é porque você está aprendendo ainda, você está ainda ali, ó, aprisionada no que você perdeu, você parou, você está com o olhar fixo ali, ó, no que você perdeu, mas você não entendeu ainda que é necessário você compreender que esse espaço agora já é um espaço aonde Deus vai construir um novo, uma nova história na sua vida. Entregar, talvez você está aí, mas como como que eu vou viver sem essa pessoa que eu tanto amava, que foi para junto de Deus? Você vai viver. Você vai viver. Outro dia eu vi no documentário de uma mulher que estava na cama em fase terminal do câncer, e quem cuidava dela era uma médica que estava grávida, prestes a ganhar um bebezinho lindo. E aí o repórter virou para ela e perguntou assim: não te incomoda você sabendo que você está partindo, que você está morrendo, uma médica grávida cuidando de você? Isso não de certa forma, não te causa algum incômodo? E ela disse assim, firme, olhando nos olhos dele, e a médica presente na hora, ela disse assim: o que eu tinha que viver, eu já vivi. Agora é hora dessa criancinha viver. Não me incomoda nem um pouco, muito pelo contrário. Eu quero e desejo e peço a Deus que essa criancinha nasça com saúde, com alegria, que traga muitas bênçãos para a vida da sua família. E aí o repórter virou para ela e falou assim: mas é que você pede para Deus um milagre de você ser curada? E ela disse assim: sim, peço. Aí ele falou assim: mas você pede para ser curada do câncer? Você acredita que Deus pode? Aí ela falou assim: acredito. Mas se Deus disser que eu deva ser curada, a minha alma, e Ele me levar, Ele me atendeu. Aí o repórter falou assim: não, mas peraí, não entendi. Então você pede a Deus a cura para você não morrer e ser curado do câncer? Ela falou: sim, se Ele quiser, Ele pode. Aí ele falou assim: mas você está falando que talvez você venha morrer? Então Deus falhou? Aí ela: não, Deus não falha nunca. Deus não falha nunca. Se Ele quiser que eu fique aqui ainda, nesse mundo, é porque Ele tem algo ainda, alguma missão eu tenho. Mas se Ele achar que chegou a hora, Ele vai me atender, me curando a minha alma, curando o meu ser, me levando para junto dEle. Precisamos então aprender a confiar nesse Deus amor, que tudo sabe, que
tudo sabe ao nosso respeito, que sabe o que precisamos perder, o que precisamos ganhar e o que precisamos dar. Que esse período tem nos privado, né, de poder fazer os velórios, de despedir das nossas pessoas, das pessoas a quem amamos. Estamos como que impedidos, né, de ter aquele tempo de abraço. Eu mesmo tive amigas que perderam pai, mãe, e eu não pude estar lá junto para abraçar. E você dizendo aqui, né, que vocês tiveram pelo menos essa oportunidade de dar uma despedida digna, né, de poder estar ali com ela. Que bom, né? Que bom que você pôde viver isso, minha querida. Viva esse período que precisa ser vivido de luto. Chore quando precisar, peça ajuda quando necessitar, quando doer, mas viva cada tempo no seu tempo, no tempo de Deus, né? Então é isso, nós já estamos encerrando aqui, já falei muito. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal e que Deus abençoe muito a sua vida, que a Virgem Maria te cubra, né, com o manto dela, que você se sinta acolhido por nossa Mãe querida, que permaneceu conosco até agora. Que nosso Senhor Jesus, né, que está presente no meio de nós, toque você, te ofereça aí o braço forte dele para te amparar nos momentos que você não estiver dando mais conta de caminhar. Encerramos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.